Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 23/9, nós vamos meditar em Ezequiel, do capítulo 46 ao capítulo 48, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje estamos finalizando o livro de Ezequiel, né? Quantas experiências tivemos com esse profeta, né? Ele é classificado como profeta maior, né? Porque ele escreveu muitas experiências, muitas coisas, né? O livro de Ezequiel, os capítulos, a grande maioria são extensos, não é? E Ezequiel, ele vai até o capítulo 48. Então, hoje nós vamos meditar do 46 ao 48, e ele começa dando continuidade nessa experiência que foi, né, essa visão de conhecer o templo, né, a esperança da restauração do templo que tinha sido completamente destruído com a invasão, né, de Nabucodonosor a Jerusalém. 46, assim diz o Senhor soberano: a porta leste do pátio interno ficará fechada durante 6 dias de trabalho da semana, mas será aberta aos sábados, né? E nas comemorações da lua nova, o príncipe entrará pelo pátio, pelo pórtico, né, da entrada, vindo de fora, ficará em pé junto ao batente da porta, enquanto o sacerdote apresenta o holocausto e as ofertas de paz. Ele se curvará em adoração da passagem da entrada e depois em adoração na passagem da entrada. E depois sairá por onde entrou. E a porta não será fechada até a tarde. O povo curvará e adorará ao Senhor, né, junto a essa porta, aos sábados e às comemorações de lua nova. A cada sábado, o príncipe apresentará ao Senhor um holocausto de 6 cordeiros, um carneiro, e todos sem defeito, né? Então, Deus, ele não mudou a regra. Veja só, apresentará uma oferta de cereal e um cesto de farinha com o carneiro e a quantidade de farinha que puder com cada cordeiro. Também oferecerá um jarro de azeite para cada cesto de farinha. Nas comemorações de lua nova, trará um novilho, 6 cordeiros, um carneiro, e todos sem defeito. Junto com o novilho, apresentará um cesto de farinha da melhor qualidade como oferta de cereal. E junto ao carneiro, apresentará o cesto de farinha junto a cada cordeiro. Apresentará a quantidade de farinha que desejar. Para cada cesto de farinha, oferecerá um jarro de azeite, né? Então, nós vemos aqui azeite, nós estamos vendo aqui farinha, né? Substâncias que eram extremamente importantes naquela cultura, né? E eram algo, né, que estava ligado não só à alimentação, mas aos rituais sagrados. E depois ele vai falar que o príncipe, ele vai entrar, ele virá pelo pórtico, sairá de onde entrou, mas quando o povo entrar pela porta norte para adorar ao Senhor durante as festas religiosas, sairá pela porta sul. E quem entrar pela porta sul, sairá pela porta norte, né? Então, olha, eu fico às vezes tão admirada com o detalhe, né? Deus, ele é um Deus de detalhe, né? Então ele ainda fala por onde entrar, por onde sair, né? Mesmo que talvez seja óbvio, entrou por aqui, sai por ali, mas Deus, ele detalha, né? Cada partezinha. E aí ele vai falar também aqui, sabe sobre o quê? Sobre a cozinha do templo. Tá no versículo 19, depois disso:
O homem me levou pela entrada do lado da porta e me conduziu às salas sagradas reservada para o sacerdote que ficava voltado para o norte. Mostrou-me o lugar da extremidade oeste dessas salas e explicou: aqui os sacerdotes cozinharão a carne das ofertas pela culpa, das ofertas pelo pecado, e assarão o pão feito pela farinha da oferta de cereal. Farão isso aqui para não ter que carregar os sacrifícios pelo lado externo. Que maravilha, não é? E correr o risco de consagrar o povo indevidamente. Então, ele me levou de volta ao pátio externo e me conduziu a cada um dos seus quartos, dos seus 4 cantos. Em cada canto vi uma área cercada, e cada uma dessas áreas cercadas tinha 20 metros de comprimento, 15 metros de largura e era rodeada por um muro. Ao longo da parte externa, dentro dos muros, havia uma saliência de pedra com lugares para acender fogo debaixo da saliência. E em todo o redor, o homem me disse: estas são as cozinhas onde os assistentes do templo cozinharão os sacrifícios oferecidos pelo povo. E aí nós vamos ter no capítulo 47 o rio de cura. Depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo e ali notei que jorrava uma água para o leste por debaixo da porta do templo e passava à direita do altar, ao lado sul. Ele me levou de volta ao muro pela porta norte e me conduziu até a entrada. E ali vi que a água corria pelo lado sul para a porta norte. O homem me conduziu pela água. Olha que experiência extraordinária o profeta vai ter aqui. Enquanto caminhava, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio, e ali a água chegava nos meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros, né? Na outra versão ele fala em côvados, e atravessamos o rio novamente. Desta vez a água chegava nos meus joelhos, né? Então, esse é um texto também bastante famoso, né? Do livro de Ezequiel. E ele vai continuar adentrando e o homem medindo, né? Mediu mais 500 metros e a água do rio já era um rio fundo, suficiente para ele atravessar a nado, né? Mais fundo demais, ele não tinha como fazer essa travessia a pé, ele já tinha que nadar. E aí ele disse, né? Ele perguntou: filho do homem, você está vendo? E me levou de volta às margens do rio. E ao voltar, fiquei surpreso ao ver muitas árvores que cresciam ao lado do rio. Então ele me disse: este rio corre para o leste, pelo deserto até o vale do Rio Morto, do Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Por onde a água desse rio passar, haverá muitos seres vivos, né? Diante do trono, escreveu uma canção chamando Águas Purificadoras, né? É até o título de um dos CDs do Diante do Trono, e eles usam esta passagem aqui, esse texto, né, como inspiração neste cântico. E aí ele vai trazendo, né, nesse cântico ele fala: por onde este rio passar, tudo irá mudar, né? Tudo irá florescer, né? Que há um segredo espiritual nesse jorrar desse rio, né? Que águas são purificadoras, restauradoras, né? Então, nós vamos ver que é tão lindo esse momento aqui, porque ele fala que o Mar Morto, quando essa água entrar no Mar Morto, né, diz que o Mar Morto ficará cheio de peixe, porque sua água se tornará
pura, surgirá vida por onde essa água fluir, né? Então é lindo de você ver, né, o significado dessas águas purificadoras, né? Para nós, né, quando fala de mergulharmos, tem uma canção que fala sobre mergulhar nos rios de Deus, né? O profeta, ele teve essa experiência. A primeira vez que ele entrou, o primeiro momento, as águas davam no tornozelo, depois essas águas foram para os joelhos, para os ombros, né? Foram crescendo e ele não podia mais andar, ele tinha que nadar, ele tinha que mergulhar, estar totalmente submerso, né? Nestas águas, né? E o poder extraordinário que ela tinha. E aí vai falar sobre as fronteiras e a distribuição das terras, né? Olha só, assim diz o Senhor soberano: divida a terra desta forma entre as 12 tribos de Israel. Os descendentes de José receberão 2 porções de terra. Por quê, né? Os descendentes de José. Porque Jacó, ele tomou para si os 2 filhos de José, né? Está registrado esse momento, quando ele vai abençoar, né, os filhos dele antes da morte. Então ele toma os filhos de José como sendo seus filhos e outorga uma bênção semelhante àquilo que ele fez com os seus filhos. Então essas são as fronteiras da terra. A fronteira norte vai se estender ao Mediterrâneo, passando por Etlon, depois Lebo-Amute até Zedac, dali seguirá para Berota, Sibraim, e aí ali fica a divisa de Damasco, Amate, a fim de que Azer Haticon, a divisa com Urã, né? Então ele vai trazer essa fronteira da terra, né? A fronteira norte, a fronteira leste, ele vai trazer toda a amplitude ali para que o profeta tenha conhecimento dessa divisão de terra dentro das fronteiras das terras, né, que o Senhor já tinha dado ao povo de Israel, né? E essa distribuição, ela será por herança, né? As tribos de Israel. O 48, essa continua falando a respeito dessa distribuição de terra, do território de Asser, né? No versículo 2, ele fala que o território de Assé fica ao sul do território de Dan e também se estende ao leste e ao oeste, a terra de Naftali, né? Então ele vai falar ao sul de Judá. Então ele vai detalhando como ficará cada uma das tribos, né, nessas respectivas áreas. E aí nós vamos finalizar o livro de Ezequiel falando das portas da cidade. Essas serão as saídas da cidade, do muro do norte, que tem 2.250 metros de comprimento, e haverá 3 saídas, cada uma com o nome de uma tribo de Israel. A primeira será Ruben, a segunda Judá e a terceira Levi, né? Que coisa mais maravilhosa. No muro leste tem 2.250 metros de comprimento, né? E estarão as portas chamadas de José, Benjamim e Dan. No muro sul, que também tem 2.250 metros, estarão as portas chamadas Simeão, Issacar e Zebulon. E no muro oeste, que também é de 2.250 de comprimento, estarão as portas chamadas de Gade, Asser e Naftali, né? Que coisa extraordinária. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e é maravilhoso meditarmos na Tua palavra e sabermos que o Senhor é o Deus de detalhes e nada passa desapercebido a Ti. Por isso colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.